Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez e hoje trazendo aí duas questões que falam sobre análise combinatória, mais precisamente o princípio fundamental da contagem. São temas muito recorrentes aí em várias provas, Enem, vestibulares e concursos públicos. O que eu sugiro a vocês aí, como sempre, né, para variar, é dar o pause aí na tela, dar uma olhada lá na descrição, porque tá além desse texto dessa questão que já tá aí, que você já está enxergando, vai estar também a segunda questão. Aí com pause aí você tenta resolver, depois sim você vem aqui conferir o gabarito. Combinado assim? Se já tá gostando, deixa um like aí para ajudar aqui no canal. Vamos perder mais tempo não, vamos iniciar essas duas questões aqui agora. Iniciando a leitura aqui da primeira, tá dizendo o seguinte, ó. A senha do cartão da Márcia possui 6 dígitos. Todos são algarismos, porém ela só lembra que o último é par, o penúltimo é primo e o segundo é zero. Quantas são as combinações possíveis da senha deste cartão? Galera, é o seguinte, ó, é um problema de análise combinatória porque está falando de combinações, né, aí de algarismos. Todos aqui, ó, são algarismos. Por que ele está dizendo isso? Porque alguns bancos, né, nós temos a senha também envolvendo letras. Nesse caso aí, todos são algarismos. E se todos são algarismos, só podem ser esses daqui, ó. Começa pelo 0, né? Eu vou até, ó, 0, 1, 2, vou até lá o 9. 8 e o 9. Eu tenho aqui um total de 10 algarismos, tá? A senha desse cartão aí, ela tem que ser constituída por uma combinação entre esses 10 algarismos. Vamos fazer o seguinte então, ó. Como eu não sei quais são, eu vou colocar aqui 6 tracinhos simulando aí, né, os 6 dígitos dessa senha. E aí eu vou para aquelas dicas, né, que nós temos, na verdade aquela lembrança que a Márcia tem aí. Aqui, ó, ela sabe que o segundo é 0. Então, o segundo algarismo aqui dos dígitos é 0. Aqui eu tenho um 0. Então, isso daqui pelo menos ela sabe. O restante são aproximações. Ela sabe que o penúltimo é um número primo, né? O penúltimo é primo, ó, o penúltimo está aqui. Ele é primo. Quais são os algarismos primos que eu tenho aqui? Primeiro, quem são algarismos primos, né? Quem são números primos nesse caso? Número primo são aqueles que só têm 2 divisores. São divisíveis pelo 1, porque todos os números são, e são divisíveis por ele mesmo, porque também todos os números são divisíveis por ele mesmo. Então eu tenho aí, desses 10 algarismos, eu tenho aqui, ó, o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo. Então eu tenho aqui 4 possibilidades de números primos. O penúltimo poderia ser 2, 3, 5 ou 7. Então, se eu tenho 4 possibilidades, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Aqui, né, no caso, é um número primo. Deixa eu só escrever aqui para a gente não se perder. E se é um número primo, dentre os algarismos, eu só tenho 4 algarismos primos. Isso daí é bom, isso daí é importante. Então, a gente vai combinar o seguinte. Aqui embaixo, eu vou colocar as possibilidades que eu tenho. Na verdade, a quantidade de possibilidades que eu tenho. Por exemplo, aqui, para ficar mais claro, o último é um número par. Se o último é um número par, vou escrever aqui, ó, par, ele tem que terminar. O que faz com que um número seja par? Para que um número seja par, ele precisa terminar com algarismo par. E quantos algarismos pares eu tenho aqui, ó? Eu tenho 0, eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 6 e tenho 8. Então eu tenho 5 algarismos pares. E se eu tenho esses 5 algarismos pares, aqui eu vou colocar a quantidade de números pares que eu tenho, de algarismos pares que eu tenho. Ó, então eu tenho algarismo par, tenho 5, algarismos primos, eu tenho 4. Aqui eu já sei que é o 0, então não tenho grandes possibilidades. A única possibilidade que eu tenho para colocar como segundo dígito aqui é o próprio 0. Então eu só tenho uma possibilidade para cá. Isso daí tem que ficar claro. O princípio fundamental da contagem me diz que eu vou pegar todas as possibilidades, todas as quantidades de possibilidades. E é o que eu fiz aqui, ó. Eu tenho 5 possibilidades para cá, para terminar esse número, tenho 4 possibilidades aqui para o penúltimo número e só tenho uma possibilidade para o segundo número, porque ela já diz que é 0. E agora eu vou pensar nesses outros 3 aqui que nós não mexemos ainda. Como eu não tenho nenhuma particularidade para iniciar uma senha, poderia ser qualquer um desses 10 algarismos aqui. Se pode ser qualquer um desses 10, eu tenho 10 possibilidades.
Aqui para o terceiro também pode ser qualquer uma dos 10, ela não fala nada sobre ele. Então eu tenho 10 possibilidades para cá, da mesma forma acontece aqui com o quarto. Eu tenho 10 possibilidades para cá. E o PFC, né, o princípio fundamental da contagem, ele me diz que uma vez sabendo quantas são as possibilidades para cada caso aqui, eu só preciso multiplicar todas elas, ó. Multiplico todas elas e eu vou ter a quantidade total de senhas possíveis que podem ser formadas por 6 algarismos, sabendo que o último é par, o penúltimo é primo e o segundo necessariamente é 0. Multiplicando tudo isso, eu tenho 10 vezes 1 vai dar 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10 vai dar 1.000, 1.000 vezes 4, 4.000 e 4.000 vezes 5, 20.000 possibilidades aí de senhas formadas por 6 dígitos, sendo que o último é par, o penúltimo é primo e o segundo é 0. Beleza, galera? Então, ó, espero que estejam gostando. Se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários que eu vou responder a todos e vamos para a segunda questão. Antes disso, se não deixou um like, ó, deixa um like aí e também se inscreve no canal, porque aqui no Matemática com Reinaldo Amirato tem vídeos todos os dias. Vamos lá para a segunda questão de hoje, está dizendo o seguinte: quantos são os números pares de 4 algarismos distintos que podemos formar com os algarismos 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Agora, eu não tenho todos os algarismos dispostos, né? Aqueles 10, do 0 até o 9. Eu tenho aqui, ó, um total de 6 algarismos. Tem esses 6 algarismos aqui. O número tem que ser de 4 algarismos. Então, eu vou botar 4 tracinhos aqui, como se fosse aquelas senhas, né, que a gente estava fazendo na questão anterior. E aqui embaixo eu vou botar as quantidades possíveis. Como assim? Eu vou ver se tem alguma restrição. E eu tô vendo aí 2 restrições. Quais são elas? Tem que ser um número par, ó. Números pares. O que que faz um número ser par, galera? Um número ser par, ele precisa terminar com um algarismo par. Por exemplo, aqui, ó, o número 1352 é um número par. Por quê? Porque o último é par. Pouco importa quem é o primeiro, o segundo e o terceiro, mas o último tem que ser par. E se eu sei que o último tem que ser par, esse número aqui, ó, esse lugar aqui tem que ser ocupado por um algarismo par. E algarismo par, entre esses que a gente tem, nós temos aqui, ó, o 2, eu tenho o 6 e o 8. Então eu tenho 3 possibilidades para cá, ó. Eu não estou dizendo que vai terminar com 3 não, porque se terminasse com 3 ele seria ímpar. Eu estou dizendo que esse 3 aqui é a quantidade de possibilidades que eu posso terminar esse número. Poderia terminar com o 2, com o 6 ou com o 8. Por isso eu tenho 3 possibilidades. A gente vai nos limitar de colocar aqui embaixo a quantidade possível de algarismos que eu poderia colocar ali em cima. Tem mais restrição? Tenho. Ele diz aí que os algarismos eles precisam ser distintos. Distintos é o quê? Diferente, eles não podem se repetir. Então vamos para cá, para o primeiro dígito aqui desse nosso algarismo. Eu preciso colocar qualquer um desses 6 aqui, exceto quem eu já utilizei aqui. Ah, mas eu não sei qual que eu utilizei aqui, se foi o 2, se foi o 6 ou se foi o 8. Beleza, você não sabe qual foi utilizado, mas um desses 3 necessariamente vai estar ali. Se um desses 3 vai estar ali, eles faziam um total de 6 algarismos, aqui eu tenho 5 possibilidades apenas, porque eu não posso usar aquela que eu já usei lá no final. E aqui para o segundo eu tenho quantas possibilidades? Ora, são 6 algarismos ao todo. Eu já usei 2, aqui eu tenho 4 possibilidades. E para o terceiro dígito aqui, para a casa das dezenas, olha, eu tenho 6 algarismos e já usei 3. Se eu já usei 3, aqui sobram 3 possibilidades. Qual o número total, então, de números pares distintos formados por 4 algarismos? Não tem mistério, eu pego todas essas possibilidades aqui e vou multiplicá-las. Quando eu fizer isso, ó, 4 vezes 5, né? 5 vezes 4 vai dar 20, 20 vezes 3 vai dar 60 e 60 vezes 3, 180 números pares de 4 algarismos distintos. Foi, pessoal? Então, ó, mais uma vez uma questão aí de princípio fundamental da contagem, o famoso PFC, que é um tópico lá de análise combinatória. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários lá. Se tem uma outra, se você está enxergando uma outra maneira de fazer aí também, compartilha lá com a gente. Se for possível, entra no grupo aí também do Telegram, para a gente compartilhar ali informações e eu mandar para vocês conteúdo exclusivo aqui do canal. Foi? Então, deixa um like, se inscreve no canal. Um abraço do professor Reinaldo Amirato.